Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aproveitando mais ainda a oportunidade em que aqui estamos como irmãos em Cristo, como amigos, pessoas que querem fazer a sua mudança interior, contando sempre com a ajuda de José de Mocó, com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, pois nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas necessitamos, diante das provas e expiações, sempre um amigo, tanto encarnado como desencarnado, para nos dar auxílio. Por isso que estamos aqui em comunidade, né? Estamos aqui vivendo este amor, este carinho juntos, para que possamos ajudar-nos uns aos outros, através da palavra amiga, através do exemplo, através do trabalho. E aí nós estaremos realmente ajudando a muitos irmãos que estão fora também da casa espírita, que também necessitam do amparo, do amor e do carinho. Divulgar, levar o amor de Cristo para os quatro cantos do mundo, né, como diz a espiritualidade maior, para que possamos levar a todos os cantos, para que possamos ajudar a quem quer que seja, independente de religião, independente de que seja, que estejamos amando-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou. E, gente, temos a oportunidade aqui, mais uma vez, de termos a Priscila junto conosco. Viu aí que o pessoal está trabalhando, né, gente? Priscila, Sandra, né? Então, aqui ela vai trabalhar mais um pouquinho hoje, então, fazendo uma palestra para a gente. Ela vai falar sobre o livro Libertação, capítulo 8, Inesperada Intercessão. Muito bonito esse capítulo. Fica à vontade, Priscila. É nós e Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos dando início a mais um trabalho da Instituição Beneficente José de Mococa, essa casa querida que nos recebe com tanto carinho, com tanto respeito e amor por parte dos encarnados e mais ainda dos desencarnados que tanto nos amam, tanto nos auxiliam nesta casa. Nós aqui recebemos uma missão pelo nosso irmão Seu Rinaldo, pois que ele não pôde estar presente hoje, então ele passou para mim o privilégio de estar substituindo na palestra de hoje. Gosto muitíssimo da palestra desse nosso irmão e, na verdade, eu sinto que estou perdendo uma palestra desse querido irmão tão dedicado, tão carinhoso aos nossos corações. Então, estarei tentando passar da melhor maneira o capítulo que ele aqui nos deixou, inclusive lendo ao final um textinho que ele deixou para a gente. Então, neste capítulo, Inesperada Intercessão, continuando os capítulos que já vieram vindo, mostrando o Gúbio, o Eloy e o nosso irmão André Luiz, esperando para serem convocados pelo nosso irmão Gregório, que lá era um sacerdote, um hierofante, como ali neste mesmo capítulo André Luiz vai chamar. E detalhe, hierofante, ele na verdade era um sacerdote antigo, da Grécia Antiga, em que, tanto no Egito, em que estes guardavam tudo aquilo que era mais sagrado aos iniciados. Eram os responsáveis para mostrar objetos sagrados a todos os pupilos em seitas secretas, vamos assim dizer. Então, este conceito hierofante que o André Luiz tanto nos utiliza é uma coisa interessante da gente buscar, até quem quiser conhecer mistérios de Eleusis, ver qual é a lenda que envolve Deméter, Perséfone, Hades, que todo mundo tanto gosta. E aqui eu não vou contar a historinha, mas fica de lição de casa. Então, como que se deu essa história da inesperada intercessão com o nosso irmão Gúbio, Eloy e André Luiz? Eles ali chegaram, sendo convidados no capítulo anterior, por um emissário do Gregório, para estarem tendo uma reunião com o mesmo, já que eles houveram passado por todo aquele processo de triagem e eles apresentaram uma vibração neutra. Os aparelhos deles ali constataram que não haviam defeitos para serem agrupados em grupos ali de sofrimento naquelas regiões de dor. Então, o que aconteceu? Eles foram chamados, passaram por aquele vale, o nosso irmão Isnê nos trouxe muito bem a história, e eles então convocados chegaram naquele ambiente sagrado. Interessante, pois que Gregório houvera sido um padre, um papa, e portanto ele guardava tudo aquilo que ele foi como homem. Então, quando eles adentram naquele ambiente bem obscuro, bem diferente, eles veem tochas ardentes com fogo, eles veem 100 pupilos, 100 pessoas
homem vestido de escarlate, um vermelho bem vivo, com um halo pardo escuro rodeando o seu rosto, e sentado em um trono. Do seu lado, 2 áulicos, que eram como se fossem nobres, estavam a balançar turíbulos. E o que são turíbulos que a gente vê nas missas? São aqueles instrumentos que os padres utilizam e que colocam incenso dentro para estarem queimando. Esta queima do incenso, na tradição católica, ela significa que todas as orações do público, todas aquelas orações sagradas do público serão levadas ao céu e então purificado o ambiente. Esse é mais ou menos o significado do turíbulo, da utilização do turíbulo. Então eles assim também o faziam. Só que no caso, para a utilização no campo da justiça. E nós vamos ver que campo é este da justiça, segundo ele mesmo se arroga. Então, André Luiz, vendo aquela cena, ele fica impressionado. Um monte de gente adorando, viu 12 pessoas rodeando ele em posição de ajoelhamento. Ele olhou e falou, nossa, mas que coisa interessante, né? Mas o que está acontecendo aqui que se parece tanto com uma missa católica? Tanto com, na verdade, um ídolo vivo? Será que ele, o Gregório, é um chefe tirânico? Ou, na verdade, ele é um ídolo vivo em que mostra-se carregado de um magnetismo especial, um magnetismo diferente? Que tipo de homem é este? Pois que eles iriam ter uma reunião com ele. Então, logo após, o Gregório tilinta uma campainha e todo mundo que estava naquele ambiente vai embora, sai. Ao saírem, ele levanta a mão como se fizesse este sinal, venham para a frente, e então André Luiz, Gúbio, Eloy, segue na verdade André Luiz e Eloy a Gúbio, pois que ele era o mentor que liderava, e eles se aproximaram de Gregório. Gregório mostrando uma complacência fingida, mais ou menos um jeito assim de um respeito sem respeito, não é? Um jeito de uma certa astúcia, de uma certa ironia com eles, de sejam bem-vindos. Vocês sabem que aqui vocês são, na verdade, pessoas que estão ao tributo do nosso governo, o governo aqui instituído. Você antes me houvera dito um nome, enuncio novamente. Então, Gúbio fala, Matilde. E naquele momento, quando ele fala novamente da mãe dele, o Gregório passa a mostrar na sua face como se fosse uma angústia, como se tivesse levado uma punhalada invisível. Só que ele, naquela atitude orgulhosa dele, diz, não sei bem ao certo quem é esta. E Gúbio o diz, esta mulher, esta benfeitora, diz que te quer com um desvelado amor de mãe. E aí então Gregório diz, é impossível que assim ocorra, pois que já faz muitos séculos que minha mãe ficou na terra, e ainda que a minha mãe e eu viéssemos a nos reencontrar, seria impossível, pois que fundamentalmente encontramos-nos divorciados um do outro, pois que ela serve ao Cordeiro de Deus, eu sirvo aos dragões. E é interessante que André Luiz, ele olha para aquilo e fala, mas o que são os dragões? Né? Todo mundo, inclusive, tem muitas dúvidas do que são os dragões. Mas será que são gênios satânicos de todos os tempos? Será que são aqueles que as pessoas chamavam antigamente de demônios? Será que são aqueles espíritos que lutam contra os princípios de Jesus? E Gúbio olha assim para André Luiz, como pedindo para que ele calasse, pois que o momento não era para o pesquisador, para aquela pessoa que na verdade tem dúvidas, curiosidades. Parece mesmo quando, na verdade, nós, curiosos em fatos que não podemos saber e que não deveríamos querer saber, estamos ali a perquirir e tomamos uma chamada dos nossos pais, não é assim? Então a gente toma aquele olhar assim e fala, não pode, esse não é o momento adequado. E então André Luiz se calou. Mas olha que interessante a descrição e a nota que o André Luiz nos faz aqui no livro. Ele faz uma nota espiritual dizendo-nos o que são os dragões e o que eles representam, pois que muitas vezes nós ainda temos ideias de que, mesmo dentro da doutrina espírita, é muito difícil
espíritos que estão séculos e séculos, em dores, em lamentações, que estão séculos e séculos na ignorância, saírem daquela condição, mas nós sabemos que o saem. Veja só o que o André Luiz vai nos dizer. Nota do autor espiritual. São espíritos caídos no mal, desde eras primeras da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Ou seja, são espíritos que cedo ou tarde estarão a sair da condição em que estes se encontram. São espíritos que, rebelando-se contra a providência divina desde as eras primeiras, ou seja, desde o princípio, eles buscam não estar cumprindo com tudo aquilo que é da lei divina. No entanto, nós sabemos que existe uma fatalidade esta que é implacável. Todos nós somos espíritos descendentes de Deus Pai. E como descendentes de Deus Pai, estaremos, hora ou outra, estando aqui ou em outras paragens, redimindo-nos em Jesus, nas leis divinas, e angariando recursos para que possamos desempenhar o nosso papel na criação de futuros anjos em sublimidade. Esse é o nosso papel, este é o papel destes espíritos. No futuro serão também anjos. Lembro-me muito bem, certa feita, uma pessoa em que, tomando um cafezinho com um grupo de amigos, olhou para um homem que estava drogado, que estava cheio de substâncias ilícitas. Este homem, para muitos, em muitos olhares, seria na verdade um louco, um simples drogado, ou até outras considerações piores, como muitas vezes a gente vê. No entanto, este homem olhou para ele e disse: um futuro espírito de luz. Olha a visão que nós devemos ter, a visão que nós podemos ter, pois que o bem, ele habita dentro de nós. O bem está contido dentro de nós, pois que nós estamos contidos em Deus. Deus se manifesta em unicidade absoluta no universo. Ele se faz presente em cada cantinho, em cada ser. Ele é centro, não centro espacial, temporal. Ou seja, ele não está em um determinado tempo, em um determinado lugar, num centro do universo, uma região específica. Deus, ele é centro de irradiação. Ele é centro, irradia a vida de si e atrai a vida para si, estando em qualquer lugar, em todo canto. Por isso que nós sabemos, não existem espaços vazios no universo. Não existe de forma alguma um cantinho que esteja destituído de Deus. Portanto, se nós pensamos pela ciência que assim afirma que existem espaços vazios, nós devemos entender que é o nosso olhar, que é um sensório, ou seja, é um instrumento capacitado em um trechinho bem pequeno de percepção para estar percebendo poucas coisas. Devemos entender que em outras dimensões existe vida e existe irradiar a vida de Deus. Se Deus, ele na verdade nunca deixou de criar, ele não pode estar destituído de qualquer canto que seja no universo. O universo se esparrama, ele na verdade se envolve e é absorvido por Deus, vamos assim dizer. Deu para entender? Portanto, nós devemos ter esta concepção do que é Deus, pois que estes espíritos muitas vezes que ali se acham naquelas condições como um Gregório, eles não conseguem ver, se aperceber desta realidade, de que Deus está em tudo, e que se eles ali estão para estarem cumprindo com um dos seus desígnios, é na verdade para estarem no futuro se tornando espíritos de luz. Não é interessante isso? A concepção deles é de que eles vão ficar ali para sempre, que sempre vai ser assim, no entanto não vai ser. Então, continuando com a história do Rúbio, do Eloy e do André Luiz, naquele diálogo em que eles estavam estabelecendo com estes
eu convido até a leitura mesmo da forma lógica com que Gregório vai abordar Gúbio, pois que ele vai tentar justificar para Gúbio o porquê de ele trabalhar para os dragões. Ele, mesmo Gúbio, diz para o Gregório: Gregório, meu irmão, eu confio plenamente na providência divina, entendo da sua posição, da sua condição e que cada consciência caminha no caminho que deve trilhar. No entanto, o bem, este bem que é beneplácito divino, ele está a habitar na eternidade do infinito. E então Gregório, ele olha para o Gúbio e simplesmente, como um daqueles gênios mesmo, que tem aquela eloquência, que tem aquela palavra bem articulada, começa a dizer: veja bem, meu irmão, nós que somos dos dragões, não estamos a desconhecer o seu Deus, o seu Cordeiro de Deus, mas trabalhamos para a justiça da terra, pois que se existem aquelas criaturas que trabalham, que amam, que fazem o bem, também se contam aos milhões as criaturas que cometem crimes, que desvariam-se, que estão na perversidade, e muitas vezes as leis humanas não podem estar a achá-las, não conseguem estar a observar estas pessoas criminosas. Então nós, os dragões, aqui estamos para estar executando a justiça esta que não foi bem compreendida na terra e bem empreendida nestes espíritos. Então, é interessante que Leon Denis, olha só, pensando nesse irmão, que André Luiz vai dizer para a gente o seguinte, que nós devemos observar que esses espíritos apresentam lógica, apresentam eloquência, tal como muitos espíritos na materialidade apresentam. Nós temos inúmeros filósofos do positivismo mesmo, aqueles filósofos que decretam a falência da vida, o derrotismo, que está ali a dizer que a matéria está acima de tudo e que só existe matéria, não é? Nós vemos isso aos montes e vemos pessoas que adotam estes filósofos como o princípio, na verdade, de seus pensamentos. No entanto, André Luiz pontua que estes espíritos, tais como os espíritos materialistas na Terra, eles, por não terem aceitado e visto Jesus, que é a verdade inovidável no universo, eles, na verdade, não conseguem compreender Deus, não conseguem compreender o bem que é implacável e que será atingido. Eles não conseguem utilizar-se da lógica de uma forma mais divina. Portanto, esta lógica ela é limitada a belas argumentações. Pensemos, se ele é um sacerdote e tanto serve aos juízes dos dragões, pensemos muitas vezes naquelas pessoas, e isso não estamos aqui a dizer que aqueles que fazem defensorias, que são os advogados, os juízes, estão errados. Mas existem pessoas que, para amainar o peso da sua consciência, utilizam-se das leis para simplesmente dizer: olha, segundo o artigo tal, o inciso tal do parágrafo tal, de tal Código Penal, por exemplo, eu posso me basear em fazer isso e aplicar isso e aquilo. Só que se esquecem muitas vezes estes espíritos. Não estamos de novo a dizer que as leis humanas elas não são necessárias, muito pelo contrário. Mas as leis divinas, elas na verdade estão acima de tudo isso, estão acima das leis humanas. E as leis humanas, no seu desenvolvimento natural, maravilhoso, vêm se desenvolvendo aos pouquinhos, evoluindo, se modificando, se adaptando, tentando englobar a vida humana da melhor forma que a nossa evolução coletiva pode oferecer. E isso que é o interessante. Portanto, esses espíritos que aqui estão a falar, este espírito Gregório que está a dizer de que os dragões são na verdade espíritos que contêm autoridade, pois que a terra, animalizada como se encontra, como ele mesmo diz, a terra apresenta condições propícias para que eles estivessem a atuar aqui, a executar a justiça de uma forma plena, pois que consciências tais como feras, leões e leoas que se contam aos milhões,
só podem ser resolvidas pelos dragões. E ele mesmo arremata: do que seriam os céus sem a atividade dos infernos, sem a vigilância constante dos infernos? Assim ele diz. No entanto, nós sabemos que os infernos não são eternos, como assim ele o diz, que na verdade aqui Google vai se utilizar de outros recursos, pois que da mesma forma que estes dragões aplicam a justiça, eles se esquecem da misericórdia divina. Da mesma forma que o trabalho que eles executam é apenas de corrigenda e não de autoridade absoluta ou acima de Deus. Este trabalho de corrigenda, na verdade, estará a se executar em determinado tempo, em apenas um pequeno espaço curto de tempo, para que os espíritos ali estejam a angariar novas experiências, pois que espírito nenhum para em sua evolução estará a evoluir incontestemente para que esteja a buscar tudo aquilo que é amor, que é perdão, que é misericórdia, que é esperança e fé, que habita naturalmente dentro de si, dentro de todos nós. Então, o Google vai dizer a Gregório que esses espíritos se esquecem de que se todos eles trabalhassem para o bem na terra, se todos eles trabalhassem para o amor, não estariam, na verdade, as trevas reduzidas? E então, novamente, Gregório dá uma réplica para o Google. E é interessante que esses espíritos são teimosos e tem uma arguição que parece que realmente é assim, muito inteligente. Só que aqueles que vivem Jesus sabem que na verdade esta arguição, ela é falha, ela é limitada àquele momento que inclusive o nosso irmão Google vai falar, está estreita e circunscrita às fatalidades que nós mesmos criamos. Pois que, se estamos a viver sempre o ciclo vicioso das maldades, se estamos sempre a viver o ciclo vicioso das culpas, se estamos sempre a viver o ciclo vicioso de crimes diversos, de imperfeições e de vícios, nós estaremos naturalmente presos, atrelados àquelas experiências. Só que, até quando o nosso cálice transbordar, nós vamos preenchendo lacunas em nosso espírito. Quando nós nos saturarmos de todas aquelas experiências que nos fazem mal e que fazem mal aos outros, estaremos assumindo a nossa condição de amor dentro da criação, pois que não ficamos detidos completamente naquela condição em que ali se demora. Então, nós sabemos que ao transbordar do cálice, ao transbordar da taça, de todas as imperfeições e vícios, os espíritos, todos nós, estaremos a viver condições diferenciadas, isto é, com todas as experiências que vivemos. Muitas vezes dizemos: eu não consigo estar me saturando de certos sentimentos. Mas por quê? Porque ainda não tivemos a oportunidade de viver todas as experiências com proveito. Pois que nós escolhemos viver as experiências com o sentimento que nós temos, com a cabeça que nós temos e com os avisos salutares da espiritualidade para o bem. Então, nós estamos repetindo aqueles mesmos erros. No entanto, chega um momento que este erro é cerceado, vamos assim dizer, é natural da evolução estarmos a viver coisas novas, benéficas, benevolentes, estarmos angariando com o Gregório. Gregório, então, ao dar a réplica para Gúbio, ele ali novamente se utiliza de artifícios, dizendo do que seria dos céus sem a vigilância eterna dos infernos, como eles mesmos se arrogam. E então, o nosso irmão Gúbio dá uma resposta muito intempestiva, muito afirmativa, com uma lógica divina acima de qualquer outra. Ele nos diz que se nós estivéssemos a acabar com a miséria, não existiriam os miseráveis. Se nós estivéssemos a adotar a educação, o estudo, a estar auxiliando os ignorantes, a treva da mente, do coração não estaria existindo. Se nós estivéssemos a amparar todos aqueles delinquentes, ensinando-os a fé reparadora, ensinando-os a luta beneficente, não existiriam mais cárceres, não existiriam mais pessoas entoando o crime. E então
então Gregório fica nervoso. Ele tilinta uma campainha, fala: calas-te, infame, sabes muito bem que posso te prender. E olha a resposta que Gúbio, eu vou ler, pois que a resposta que Gúbio dá é de uma coragem que qualquer pessoa mesmo da terrinha, como a gente diz, falaria assim: eita cabra macho, né? Falaria dessa forma, porque ele foi corajoso. Naquele ambiente revestido daquela matéria, ele diz o seguinte para Gregório: sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Imagina só se nós estivéssemos na frente daqueles que pudessem nos prender, nos torturar, e também fizéssemos isso com tamanha confiança, fé e amor em Deus. Então, o Gregório olha para o Gúbio com uma expressão de assombro, impressionado, com um psicológico completamente mexido, falou: vixe Maria, agora como é que ficou a situação? Eu ameacei e ele me devolve com coragem. Olha a importância da coragem. E então o Gúbio, inspirado e vendo mesmo a mudança psicológica do Gregório, fala com muita firmeza para o mesmo: eu venho aqui a pedido de Matilde, tua mãe, que te ama com amor de mãe. E se te chamo de respeitável sacerdote em todo o diálogo que tivemos até agora, é porque a tua mãe mesmo me disse que teus valores nobres e tuas qualidades de caráter se encontram invioláveis. Por isso assim te chamo de respeitável, apesar de teres colocado os teus passos em direção diferente da que era natural de ser. E olha só a posição que o Gúbio deixa a Gregório. O Gregório então se desmantela. Ele falou: opa, ele falou, né, que eu sou nobre, que eu tenho qualidades de caráter, e ainda citou minha mãe. Imaginemos, né, citou a mãe dele que o estremecia. E então, amainado, o Gúbio pede para ele ouvi-lo com tolerância e bondade, para que estivesse a entender a proposta da atuação deles e daquela reunião com o Gregório. Então ele pede a Gregório para que estivesse amainando um pouquinho o caso de vingança com a nossa irmã Margarida. Ele lembra que Matilde jamais poderia esquecer em seu coração afetuoso de mãe aquela que foi a companheira de Gregório. Margarida é que o seu apelo, o seu coração tão dilacerado estava a tantos rogos pedir a nossa irmã em prece para que estivesse tendo um futuro proveitoso, venturoso, já que em seu planejamento reencarnatório, assim nós percebemos, ela aqui estava a viver uma reencarnação no sentido de estar a reparar inúmeros males, e é no sentido de estar a colocar inúmeros projetos divinos com benfeitores, tal como o próprio Gúbio, que estariam a reencarnar por ela como mãe, e que o processo que ela estava vivendo de obsessão, de martírio, deveria acabar. E então o Gúbio pede para Gregório que estivesse a amainar um pouquinho aquele processo vingativo. E ele conversa, pede ao Gregório para que esteja amenizando, reduzindo a pena, e ele, Gúbio, não estaria de forma alguma a acusá-lo dos motivos do porquê o levaram a estar a executar a sentença de morte para com Margarida, pois que a obsessão tinha por objetivo levá-la à loucura, interná-la em uma casa de saúde e logo após vir a óbito. Só que aos pouquinhos, de forma gradual, pois que Margarida houvera ferido o seu coração, e ferindo o seu coração, ela, na verdade, fez aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos, Gregório também queria devolver. No entanto, veja só a posição do Gúbio. Ele não criticava e ainda nos diz que se fosse para criticar, se fosse para apontar qualquer coisa que
ele, na condição de servidor humilde, deveria ter vivido as mesmas dores e o mesmo drama de Gregório. Olha o respeito que ele demonstra com Gregório, mesmo Rúbio sendo pai de Margarida. Esse respeito que ele demonstra para com ele é pois que, já na sua consciência, ele não poderia trair aquilo de bem que ele traz dentro de si. O próprio André Luiz, lá no inicinho, observa o nosso irmão Rúbio em todas as suas características, e ele mesmo diz que o Rúbio, naquele diálogo que estava estabelecendo com Gregório, ele não poderia, de forma alguma, faltar com a verdade, mas não era porque ali estavam Eloy e André Luiz a observar Rúbio, ou mesmo porque entidades mais infelizes estavam a observá-lo. Não, é porque ele passaria de mentiroso à face da própria consciência. Olha a forma como muda, não é? Quando nós estamos vivendo algo de diferente, nós não queremos trair aquilo que nós trazemos dentro de nossa consciência, que são as leis divinas. E isso todos os espíritos trazem. Em inúmeros momentos, o André Luiz mesmo percebe que no diálogo estabelecido e na argumentação levantada pelo Gregório, ele estava ali a levantar toda aquela argumentação, pois que se fazia mesmo quase como um caderno para estar amenizando a própria consciência, pois que se encontrava em culpa. E lembremos-nos que naquela culpa não era uma culpa, meu Deus, não. É naquele momento da virada de chave. É naquele momento em que o espírito já se cansou de todo o mal que veio vivendo, de toda aquela estagnação, entre aspas, pois que o espírito não deixa de evoluir, aquela estagnação naquele ciclo vicioso de viver aqueles vícios. E então ele decide mudar. Ele sente dentro de si já um cansaço. Ele sente dentro de si já um momento quase que novo da sua insociabilidade dentro de seu ser. Ele aspira estar vivendo algo de diferente, pois que aquilo já não nutre, já não preenche. Então, o Rúbio vai dizer ao nosso irmão Gregório, logo após este breve intervalo, para dizer o que André Luiz aqui nos conta, ele vai dizer ao nosso irmão Gregório, para estar amenizando, como nós dizemos, aquele processo de vingança, de vindicância, como ele mesmo diz. Então, vejamos que interessante as colocações que André Luiz vai fazer com relação a isso, pois que Gregório vai dizer bem num trechinho que ele tem necessidade do alimento psíquico que a cabeça de Margarida com a dele, que emite raios vigorosos, que emite raios mesmo muito poderosos, laços de amor e ódio estabelecido entre eles, é que ele sente a necessidade de estar junto com esta. Então, nós já até dissemos em uma outra oportunidade desta questão psíquica e da própria questão de mudança espiritual, dos processos como alguns chamam de libertação, não é assim? Nós sabemos que há necessidade da mudança de todos os envolvidos no caso, pois que aquilo que ele chama de alimento psíquico é, na verdade, o alimento da alma, é a respiração, é a troca efusiva que todos nós, como almas eternas, fazemos uns com os outros. Então, dados os laços de compromisso que Margarida houvera ali assumido com Gregório, era necessário que o Gregório estivesse a liberar a atividade do Rúbio, do Eloy e do André Luiz, para que pudessem estar desatrelando a mente de Margarida e o coração daquelas entidades que ali estavam a executar aquilo que Gregório houvera pedido. E então, o próprio Gregório diz ao Rúbio, já quase que mexido, pois que ele dissera ao Gregório que se houvesse a oportunidade que reencarnasse com a sua mãe, que estivesse a ofertar a este o pão espiritual que a Margarida não houvera oferecido, é que em momento oportuno, lá no futuro, ela viria redimida e feliz a oferecer ao mesmo, pois que nós sabemos que credores e devedores um dia estarão a se encontrar
sim, para estarem construindo aquilo que deixaram de construir. No entanto, tudo isso pode se modificar, pois que o tempo derruba tudo aquilo que é patrimônio de inferioridade para que a obra do aperfeiçoamento estivesse a acontecer. Assim ele nos diz. É muito interessante essas passagens que ele nos conta, pois que nós sabemos que aqui neste momento o Gregório, ele mesmo confrontado por Rúbio, ele tende a não permitir, pois que Margarida houvera ferido muito. No entanto, ao citar a sua mãe, ao citar até o retorno à reencarnação mais para frente, pela própria Margarida, este irmão fica nervoso, sendo que é um irmão que tanto necessita de uma reencarnação para estar a se depurar, tal como todos nós. E é interessante que os mentores divinos, quanto mais evoluídos se fazem, mais eles querem estar se sacrificando em prol da coletiva. Pois que nós ainda espíritos que estamos na evolução média, ou mesmo esses espíritos que ali se encontram em grandes dificuldades, não muito distante de nós, eles são espíritos que querem ainda viver as mesmas posições, os mesmos vícios. Então, esses espíritos não querem estar passando por todas as provas, todos os obstáculos que a reencarnação vai colocar a esses, para que esses possam evoluir, pois que é chancelado isto. Nós vamos reencarnar para evoluir. Então, neste processo, o nosso irmão diz que não quer, e Gúbio permanece calmo, tranquilo. Ele não vai rebater com o mesmo dizendo que isso acontecerá ou não. Ele apenas pede para ele que esteja simplesmente a dar uma pausa no processo de vingança para que ele possa interferir junto àqueles espíritos que trabalhavam com esta, pois que 60 espíritos, 60, estavam alienando mentalmente Margarida para transferi-la à casa de saúde mental, para que então tivesse todo o processo consumado. E então, veja que interessante, Gúbio vai falando com Gregório, vai sensibilizando o seu coração, vai dizendo ao mesmo, olha que interessante, ele vai dizer em um certo momento, concede, bem no finzinho, concede que estejamos a trabalhar, que estejamos sim a executar aquilo que nós viemos nos propor, pois que basta que tu não interfiras. E é interessante, o Gregório dá uma gargalhada e diz, você conhece os processos da justiça? E nós vamos ver mais para frente o porquê que ele conhece os processos de justiça, inclusive relacionado a um dos principais líderes que estavam ali a obsediar Margarida. E então, ele dizendo para que este concedesse, diz por fim, por favor, pelo amor de tua mãe, lembra-te, ainda que não acredites, que um dia terás que novamente reencontrar e olhar nos olhos de tua mãe. E então ele concede mesmo não acreditando, falando, tá bom, eu não acredito. Aí ele chama um outro homem ao tocar do sininho e pergunta, como é que vai o caso Margarida? E ele diz que faltava poucos dias para que o processo de alienação mental estivesse a se consumar. Este homem de nome Timão, que na verdade não tem nada a ver com Corinthians, ele ali, muito rude, muito cruel mesmo, ele diz para o Gregório, o que queres de mim? Coloque esses daí que aí estão junto, no caso da Margarida, e ele simplesmente não vai interferir. Então, nós vamos ver aqui no finzinho, só um resumo para terminar esse capítulo tão bonito que nós convidamos a maiores leituras, pois que nós não trouxemos tudo, nem com todos os detalhes, pois que aqui é o nosso olhar que está a se transpassar a todos, é necessário um olhar próprio para que esteja ali a se elaborar dentro de nós o nosso próprio processo de conhecimento, o nosso próprio processo de desenvolver os nossos sentimentos no bem. É importantíssima a leitura. O nosso irmão Rinaldo então deixou para nós aquele trabalhinho com tanta dedicação e carinho que ele faz para todos nós e entrega para alguns de nós. Ele simplesmente vai nos dizer um resuminho da seguinte forma deste capítulo.
uma pequena caravana de trabalhadores do Cordeiro, orientado pelo venerado Rúbio, André Luiz e outros amigos, visita o sacerdote Gregório, um juiz que serve ao trabalho de julgamentos dos dragões. O espaço se fazia próprio dos grandes tribunais, onde o grande julgador Gregório agia como grande juiz julgador das criaturas que cometeram grandes erros na terra. Aqui, Gregório os rendiam com mãos de ferro, e ele era o chefe do governo forte e tratava todos dentro de suas próprias leis. Ao ver, o orientador Rúbio permitiu que nos aproximássemos. Sem esperar, o senhor Rúbio falou de senhora Matilde, relembrando que ao mesmo tempo ela tinha sido sua mãe no passado. O sacerdote não se deixou impressionar, mas ouviu. Disse que não tinha mais vínculo com Matilde e perguntou o que queríamos. Senhor Rúbio, isso é André Luiz falando. Isso é o próprio nosso irmão Rinaldo falando na tradução. Senhor Rúbio disse que implorava em nome do Cordeiro e que também vinha implorar ajuda para Margarida, que estava sofrendo pesada obsessão com o objetivo de levá-la à morte e ser trazida para junto de Gregório, onde pagaria débitos do passado. O hierofante se encrespou, pois essas pobres criaturas se achavam perfeitas, sem pecados. No entanto, escutou o pedido do instrutor. Solicitou ao hierofante sacerdote que nos deixasse infiltrar junto aos obsessores da pobre Margarida, para tentar quebrar essa terrível obsessão que a moça sofria. Achei que o sacerdote nos fulminaria, porém o mesmo se conteve ouvindo com cuidado o olhar firme do instrutor. Disse também que ele se lembrasse que Margarida era muito amada por sua mãe Matilde. Lembrou a ele que seu poder só se faria até quando a providência divina permitisse. Após pensar e sentindo a força da palavra do instrutor Rúbio, prometeu que eles fossem aceitos junto à equipe de obsessores de Margarida, mesmo certo de que eles não conseguiriam, pois o processo obsessivo e alienatório já estava bem avançado. Esquecendo de que o poder maior no mundo é de Deus Pai e não dos dragões, que o Pai pode transformá-los quando for preciso. Seguimos orando para que a equipe consiga auxiliar a pobre Margarida. O amor sempre vence. Não esqueçamos disso jamais. Muita paz, Rinaldo Monte Albano. E é assim que nós terminamos a palestra do nosso irmão, este finalzinho característico do amor do nosso irmão Rinaldo, nos deixando palavras de esperança, luz e paz. Que a paz de Jesus entre e conforte os nossos corações. Muito obrigada.